O futebol brasileiro pode estar diante do fim de uma das histórias mais marcantes de sua geração. Neymar, um dos maiores nomes do futebol do país nas últimas décadas, explicou sua decisão de não querer mais defender a seleção brasileira. A declaração do atacante repercutiu imediatamente entre torcedores, jornalistas e especialistas, principalmente pelo peso que o jogador teve na equipe nacional durante tantos anos. Depois de uma trajetória marcada por grandes momentos, gols, recordes, títulos e também por decepções em competições importantes, Neymar deixou claro que, neste momento de sua carreira, não pretende continuar vestindo a camisa da seleção. A frase "agora não quero mais" resume uma decisão que pode representar uma mudança definitiva na relação entre o craque e a equipe brasileira. Neymar chegou à seleção ainda muito jovem e rapidamente passou a ser tratado como uma das principais esperanças do futebol brasileiro. Desde os primeiros jogos, o atacante demonstrou talento, velocidade, habilidade no 1 contra 1 e uma capacidade diferenciada para criar oportunidades. Em pouco tempo, tornou-se uma das principais referências técnicas da equipe. Ao longo dos anos, Neymar participou de diferentes gerações da seleção brasileira. Esteve presente em grandes torneios, disputou Copas do Mundo, Copa América e outras competições internacionais. Em muitos desses momentos, carregou sobre os ombros uma enorme expectativa. Para milhões de torcedores brasileiros, Neymar representava a esperança de voltar a conquistar uma Copa do Mundo. A camisa 10 ganhou ainda mais peso durante sua passagem pela seleção, principalmente depois da aposentadoria de outros grandes nomes que marcaram a história do futebol brasileiro. No entanto, a trajetória de Neymar com a equipe nacional também foi marcada por momentos extremamente difíceis. Lesões, eliminações dolorosas e cobranças constantes fizeram parte de sua história. A Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil, foi um dos primeiros grandes capítulos dessa trajetória. Neymar teve uma participação importante na campanha brasileira, mas uma lesão nas quartas de final contra a Colômbia o tirou do restante da competição. O Brasil avançou para a semifinal, mas sofreu uma das derrotas mais traumáticas de sua história diante da Alemanha. 4 anos depois, Neymar voltou a disputar uma Copa do Mundo. Na Rússia, novamente era considerado a principal estrela brasileira. A seleção chegou às quartas de final, mas acabou eliminada pela Bélgica. A pressão sobre o jogador aumentou, e as críticas passaram a fazer parte constante de sua relação com a torcida. Em 2022, no Catar, a expectativa era ainda maior. Neymar chegava ao torneio novamente como um dos principais jogadores do elenco. O Brasil era considerado um dos favoritos ao título, mas acabou eliminado pela Croácia nas quartas de final, após uma disputa de pênaltis. A eliminação aumentou a sensação de frustração em torno da seleção. Neymar, que havia marcado um dos gols mais importantes daquela partida, terminou novamente uma Copa do Mundo sem conquistar o principal título do futebol internacional. Além dos resultados dentro de campo, as lesões também tiveram enorme influência na carreira do atacante. Nos últimos anos, Neymar passou por períodos prolongados afastado dos gramados. A sequência de problemas físicos dificultou sua continuidade e tornou cada retorno um novo desafio. É justamente nesse cenário que a declaração sobre a seleção ganha ainda mais importância. Aos olhos de muitos torcedores, Neymar não é apenas um jogador. Ele se tornou um símbolo de uma geração do futebol brasileiro. Desde sua estreia pela equipe nacional, o atacante esteve associado às principais expectativas do país em relação ao futebol. Por isso, a possibilidade de sua saída definitiva provoca sentimentos diferentes. Para alguns torcedores, a decisão representa o encerramento natural de um ciclo. Para outros, existe a esperança de que Neymar possa reconsiderar sua posição no futuro.
A expressão "agora não quero mais" também chama a atenção porque deixa espaço para a interpretação. O atacante não necessariamente transforma a declaração em uma despedida definitiva para sempre. A frase pode indicar principalmente uma decisão relacionada ao momento atual de sua carreira. No futebol, decisões desse tipo podem mudar rapidamente. Um jogador pode anunciar uma pausa, afastar-se da seleção e posteriormente retornar. Tudo depende das condições físicas, do desempenho esportivo e principalmente da vontade do próprio atleta. Mas, independentemente de um eventual retorno, a história de Neymar com a seleção brasileira já está marcada. O atacante construiu uma carreira internacional impressionante. Vestiu a camisa brasileira em inúmeras ocasiões e marcou uma quantidade expressiva de gols. Durante anos, esteve entre os principais artilheiros da história da seleção. Também participou de campanhas importantes e conquistou títulos com as categorias de base e com a equipe principal. Entre os momentos mais importantes está a medalha de ouro olímpica conquistada pelo Brasil nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. Aquele título teve um significado especial. Jogando diante da torcida brasileira, Neymar assumiu a responsabilidade de uma cobrança decisiva na disputa de pênaltis e ajudou o país a conquistar uma medalha de ouro inédita no futebol masculino dos Jogos Olímpicos. Foi uma das imagens mais marcantes de sua trajetória com a camisa brasileira. Mas a história de Neymar também mostra como o futebol pode ser cruel. Apesar de inúmeros feitos individuais, o jogador não conseguiu conquistar uma Copa do Mundo com a seleção. Essa ausência talvez seja uma das principais marcas de sua passagem pelo futebol internacional. Durante anos, a pergunta esteve presente: seria Neymar capaz de levar o Brasil novamente ao título mundial? A resposta nunca veio. Agora, diante da declaração de que não quer mais jogar pela seleção, o país precisa começar a imaginar uma equipe sem a presença de seu camisa 10. Isso representa uma mudança significativa. A seleção brasileira terá que buscar novos protagonistas. Jogadores mais jovens deverão assumir responsabilidades que durante muitos anos estiveram concentradas em Neymar. O processo de renovação já vinha acontecendo, mas a possível saída definitiva do atacante acelera ainda mais essa transformação. O Brasil possui uma grande quantidade de jogadores talentosos espalhados pelo mundo. Entretanto, substituir Neymar não significa simplesmente encontrar outro jogador habilidoso. O desafio será substituir sua influência, sua capacidade de decidir partidas e o peso que seu nome possui no futebol internacional. Também será necessário entender como a equipe brasileira pretende jogar daqui para frente. Durante muitos anos, Neymar foi o principal ponto de referência ofensiva. O time frequentemente procurava o atacante para criar jogadas, organizar ataques e decidir momentos importantes. Sem ele, a seleção poderá adotar uma estrutura mais coletiva, distribuindo a responsabilidade entre diferentes jogadores. Essa mudança pode ser difícil inicialmente, mas também pode representar uma oportunidade para uma nova geração. O futebol brasileiro já passou por processos semelhantes no passado. Grandes ídolos deixaram a seleção e, posteriormente, novos talentos assumiram seus lugares. Foi assim com diferentes gerações de jogadores que marcaram a história do país. Agora, a vez pode ser de uma nova geração. Para Neymar, entretanto, a decisão parece estar relacionada principalmente ao seu próprio momento profissional e pessoal. Depois de tantos anos submetido a enormes cobranças, lesões e expectativas, a escolha de se afastar da seleção pode representar também uma tentativa de preservar sua carreira. A relação entre Neymar e a torcida brasileira sempre foi intensa. O jogador recebeu aplausos, críticas, homenagens e cobranças em proporções semelhantes. Quando estava em campo e apresentava seu melhor futebol, era capaz de empolgar milhões de pessoas.
Seus dribles, gols e assistências produziram algumas das imagens mais lembradas do futebol brasileiro nos últimos anos. Ao mesmo tempo, quando não conseguia corresponder às expectativas, a pressão aumentava rapidamente. Essa relação de amor e cobrança acompanhou praticamente toda a sua trajetória internacional. Por isso, a declaração de Neymar não deve ser vista apenas como uma notícia sobre a ausência de um jogador. Ela representa o possível encerramento de uma era. Durante mais de uma década, Neymar foi uma das principais faces da seleção brasileira. Agora, o futebol brasileiro precisa olhar para frente. O próximo capítulo será construído por outros jogadores. A grande questão é saber se Neymar realmente permanecerá afastado ou se, em algum momento, poderá mudar de ideia. No futebol, nada é completamente definitivo. Uma nova fase de sua carreira, uma mudança física, uma recuperação de lesões ou simplesmente o desejo de voltar a representar o país poderiam alterar esse cenário. Mas, neste momento, a mensagem deixada pelo atacante é clara. Ele não deseja continuar defendendo a seleção brasileira. Para os torcedores, resta agradecer pelos momentos vividos e acompanhar os próximos passos de um jogador que marcou profundamente uma geração. Neymar pode não ter conquistado a Copa do Mundo, mas deixou uma marca significativa na história do futebol brasileiro. Se esta realmente for sua despedida, o camisa 10 deixa para trás uma trajetória repleta de gols, dribles, títulos, recordes, lesões, lágrimas e grandes momentos. Uma história que começou com a expectativa de um jovem talento e chegou ao status de um dos maiores jogadores brasileiros de sua geração. Agora, pela primeira vez em muitos anos, a seleção brasileira terá que imaginar seu futuro sem Neymar. E talvez esse seja o sinal definitivo de que uma nova era está começando.